vamos bater um papo sobre educação, um papo cabeça com uma galera aí fera na área da educação. Participaram do último concurso público aqui na cidade de Queimados, um concurso que foi realizado em 2019 e está aí com um imbróglio tentando serem convocados. Tem gente que tirou aqui em 3º lugar, tem gente que tirou em 4º lugar. Já teve uma galera aqui conversando com a gente também que tirou em 1º lugar. E essa galera está toda aí na pista, tentando várias conversas aí com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo. E a gente vai conhecer um pouquinho do drama. Eu estou aqui logo do meu lado, o diretor do CEP, né, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, não é isso? Correto. Qual é o seu nome pra gente, Paulo? Meu nome é Renato Ferreira Cordeiro, eu sou professor de História da rede estadual e sou diretor do CEP, Queimados. Nós estamos nessa luta, os professores nos chamaram para ajudar eles nessa luta, porque foi realizado o concurso de 2019, nós estamos há anos lutando para cada vez mais ter concurso Queimados, é uma meta do CEP estadual, sempre defender o serviço público concursado. Nós pedimos já, esse é o 2º concurso que a gente consegue que o governo municipal faça. Tivemos o primeiro concurso de uns 5 anos atrás, e esse é o 2º concurso que a gente conseguiu de tanto pressionar o governo, a gente conseguiu jogar esse concurso. O concurso aconteceu, a luta é chamar esses profissionais. Como a senhora falou, a professora passou em 2º lugar, ele passou em 4º, ele em 3º. Quer dizer, não é a gente que está lá atrás, a gente está na frente. Vamos conhecer um pouquinho da galera então. Se apresenta pra gente, professora. Sou merendeira. Merendeira. Sou Lucéia, sou merendeira do Estado, sou diretora também do CEP. Sim, você? Sou a Luíse, né? Eu sou professora na rede estadual, né, de disciplinas pedagógicas, e nesse concurso eu fiquei em 2ª colocação para orientação pedagógica. 2º lugar. Quantas 2º pessoas lugar. concorreram com você para essa vaga? Foram quase 600 candidatos. Nossa! Só na sua área? Só na minha área. Show, parabéns, hein? Obrigada. E você? Eu sou Paulo Vitor, também fui aprovado no concurso de Queimados da Educação, sou o 4º lugar em orientação educacional, a concorrência também foi de 600, né? Foi uma vaga disponibilizada no edital e faço parte da comissão dos aprovados do concurso. Maravilha. E você? Bom, eu sou o Diego Páscoa, sou o 3º colocado na disciplina de Educação Física. Salvo engano, a concorrência na época foram 947 professores que concorreram à vaga. Eu fui 3º. Você é de Queimados mesmo? Eu sou de Nova Iguaçu. Maravilha. E você? Meu nome é Joyce Andrade, eu sou professora do ensino fundamental, anos iniciais, primeiro segmento. Minha colocação é 60, entre 7.000 pessoas que estavam concorrendo a esse cargo, né? Mas estamos aí, né, em busca, né? Gente, é uma coisa muito louca, porque vocês são os primeiríssimos, né? Você vê entre 7.000, não foi isso que você disse? Você está em 60 no seu lugar, você em 3º, 2º, e vocês não conseguiram essa... Por que vocês não conseguiram até hoje essa contratação, essa convocação? Algum de vocês quer começar a falar? Diego, não é isso? Paulo. Na verdade, esse concurso, ele, conforme bem a direção do CEP informou, é uma luta. Ele foi realizado devido a um TAC firmado com o Ministério Público em 2018, né? Esse TAC, ele finalmente foi concretizado, assinado em 2018, e o concurso ocorreu em 2019. Só que esse concurso trouxe no edital 64 vagas imediatas, né? Essas vagas imediatas, elas tiveram problemas na convocação dela, conforme foi amplamente divulgado pela minha baixada, e essas vagas eram insuficientes. A própria declaração do então secretário Lenine, né, ele esclareceu que novas convocações ocorreriam. Ele previa ali, dentro da carência que ele tinha à época, 284 e 300 convocações. Então, o que nós estamos falando de convocação são dentro dessa expectativa já prevista no município anteriormente. E o atual governo, ele falou alguma coisa para vocês já? Na verdade, estamos tendo muita dificuldade quanto ao governo em relação à comunicação. Tanto é que no início tentamos 4 vezes reunião com a secretária atual, a senhora Zilda, e o subsecretário André. 4 tentativas? 4 tentativas, não tivemos êxito. Vocês chegaram a fazer uma manifestação na Praça dos Eucaliptos e uma comissão de vocês esteve dentro do gabinete dela. O que ficou acertado ali? Na verdade, o ato foi motivado pela falta de comunicação. Então, a gente teve que dar um grito, né, um grito didático para a população entender o que estava acontecendo. E quando a gente iniciou a manifestação, a comunicação veio acionar o CEP, né, e a Comissão dos Aprovados pedindo uma reunião naquele dia, naquele ato. E tivemos a reunião.
Naquele momento ali, a senhora secretária recebeu a gente de maneira muito hospitaleira, né, ouviu, finalmente teve em mãos o dossiê que nós montamos, né, desde 2020, que ali trazia o nosso cálculo de cargos vagos, que compartilhamos com a minha embaixada também, né? Somente naquele momento que a gestão conseguiu ter acesso a esse documento e se comprometeram conosco de dar uma resposta, fazendo um conflito de informações do nosso dossiê com o levantamento que eles haviam feito. Já que nesse levantamento que eles haviam feito, tem um número de vagas bem abaixo do número que nós levantamos. Eles previam ali 115 convocações. No nosso dossiê, de maneira bem simples de entender, nós levantamos no mínimo 230 convocações, né? Sem falar dos desvios de função que existem no município. Por exemplo, o cargo de OP e de OE está sendo ocupado por professores P2, né, professores dos anos iniciais, ocupando um cargo que era para ser provido pelo concurso público. Então nós expusemos isso naquela reunião e eles pediram prazo até o dia 5 desse mês para poder nos dar um retorno sobre cronograma de convocação, sobre transparência no site com informações do concurso público e sobre os desvios de função. Sendo que a secretária falou que existe uma legalidade em alguns desvios de função, que a gente não conhece ainda essa legalidade. E, bom, aí deu o prazo do dia 5, né? Dia 5 já passou. Hoje é dia 9. Pois não tivemos resposta, né? Nós vimos uma publicação, desculpa até te cortar, Paulo, sem problema. Uma publicação da Secretaria Municipal de Educação, acho que tem 2 semanas, convocando alguns professores. Você pode explicar pra gente que convocação foi aquela? Eu acho que o Páscoa fala muito bem sobre isso. Então, gostei do seu sobrenome, Páscoa. Então, tudo começou, a história das convocações do município começou na gestão anterior, e assim que a banca ela publicou a convocação, o resultado final, nós constatamos um erro em 3 profissões, na profissão de educação física, matemática e história. A gestão passada saiu do governo e deixou essas convocações pendentes para o governo atual. Então, na verdade, o que houve para essa nova convocação na semana passada, se não me engano, foi um acerto das convocações que saíram erradas no ano passado. Na verdade, não houve uma convocação nova. Houve sim uma posse daquilo que já tinha sido feito anteriormente com essas 3 carreiras, educação física, matemática e história. Agora, esse concurso de vocês foi realizado em 2019, com duração de 2 anos, estamos em 2021, isso prescreve, como é que está a situação? Então, a gente também, por falta dessa transparência no site da prefeitura, a gente está no impasse. Oficialmente, o concurso foi homologado em janeiro de 2020. Com prazo de 2 anos, ele vai até janeiro de 2022. Só que durante a pandemia, nós não sabemos afirmar se esse prazo foi congelado. Do início da pandemia, de março de 20 até o dia de hoje. A gente não sabe se a prefeitura cancelou ou adiou, suspendeu, né, o termo mais correto, né, o prazo de validade do concurso ou não. Oficialmente, vale até janeiro de 22. Prorrogáveis por mais 2 anos, aí vai até janeiro de 24, tendo essa pendência aí de 10 meses, que foi a suspensão do prazo que a maioria dos municípios realizou o congelamento do prazo do concurso. Entendi. Aqui em Queimados a gente não sabe. Agora me diz uma coisa, quando vocês fizeram o concurso, vocês sabiam que vocês iam para uma lista de espera ou seria convocação imediata? Pergunta muito importante, porque na última reunião que nós tivemos com o Ministério Público, junto com a Secretaria de Educação e o CEP, ficou muito preocupante aos nossos olhos a visão da atual secretária de administração, que ela falou, verbalizou ali pra gente que o concurso era só para vagas imediatas. Isso por que isso é preocupante pra gente? Porque tanto o TAC, assinado em 2018, quanto o edital do concurso, no item 1.3, diz que o concurso é para cadastro, vagas imediatas e cadastro reserva. Já que, assim, o levantamento da antiga gestão já previa uma convocação de 284 a 300 convocações. Então, assim, colocou poucas vagas no edital? Tudo bem, mas não quer dizer que aquelas vagas é a carência real do município. Não, é maior. Tanto é que o dossiê traz ali os cargos vagos, né, e a necessidade urgente de convocação. Importante, sim, ressaltar essa questão do TAC e do edital, né? Houve o TAC, houve um acerto Prefeitura e Ministério Público, e o concurso ele já saiu defasado. Porque o TAC ele apontava algumas vagas a serem cumpridas. E aí, quando saiu o edital do concurso, já saiu com um número abaixo daquilo que o TAC previa. E por que teve que fazer esse TAC, que é um termo de ajuste de conduta, não é isso? Por que teve que fazer esse TAC? Eu não entendi. O TAC, normalmente, é assim,
Normalmente, as prefeituras devem fazer concursos periodicamente, porque não pode deixar o banco, o cadastro, reserva vazio, porque existe necessidade de falecimento, exoneração, passa em outro concurso, então existe essa necessidade. Em especial na educação, os cargos não podem jamais serem providos por contratos, desvios de função, não. São concursos que podem ser feitos para essas áreas e outras áreas também. Então, periodicamente, a prefeitura tem que fazer concurso público. Só que quando a prefeitura passa um certo período e não realiza o concurso, aí o CEP, por exemplo, que representa a classe da educação, já pressiona para que esse concurso saia. Quando o município, por vontade própria, não aceita a negociação, né, que é feita com o CEP, com os sindicatos, então vamos ao Ministério Público, que ele vai tutelar esses acordos. E quando o município acorda junto com o Ministério Público, formando o TAC, se forma um termo, um acordo extrajudicial ali, para que aquele acordado se cumpra. Por fim, se aquilo não for cumprido, assinado, aí é judicializado o caso, né? Mas veja, é um compromisso do município, ele assinou. Então, assim, o que basta agora é cumprir, né, o TAC. Então, vamos falar com o CEP um pouquinho, né? Aqui o sindicato. Sim. CEP, socorro. E agora? O que a gente faz? Esses professores, assim, professores que não estão no final da fila, não, né? São todos profissionais de educação aqui, merendeiro, importantíssimo, orientadora pedagógica, professores, primeiro segmento, e a galera tá ali, a Gana Vives. Bem, tudo bem. A situação é a seguinte, como ele falou, o CEP, de tempos em tempos, a gente sempre negocia, sempre concurso. Toda vez que a gente vai fazer uma negociação do concurso. Por quê? A gente sabe que a rede de queimados, ela é uma rede que ela tem muita volatilidade, sai e entra, porque o professor se aposenta, o professor passa do concurso, o professor às vezes se muda de lugar, e aí às vezes precisa passar ir para outro estado, tudo isso é algo muito volátil mesmo. Então, por isso, a gente está sempre brigando por concurso. Eu até falei antes, os principais concursos de queimados que nós tivemos nos últimos 10 anos, para a educação, todos o CEP bateu. Queremos concurso. Porque é uma realidade do município, precisa ter. A Constituição, desde a Constituição, não sei se foi em 94, que começou a reforma do presidente Fernando Henrique Cardoso na educação, que começava a aumentar esse volume de concursos, porque precisava de questão do Fundeb, tudo isso, as verbas do Fundeb tem que ter sempre todo esse auxílio de ajuste. Você tem que ter sempre tantos professores em sala de aula, não pode ser contrato, tem que ser professor de carreira, tudo isso concursado por isso. O que o CEP está fazendo é o seguinte: primeiro nós estamos falando com a prefeitura, resolvendo isso. Se ela não convocar, certo? Qual é a próxima? Se ela não convocar, nós vamos a próxima ação aí no Ministério Público. Foi ele que fez o TAC, ele que vai ter que... Mas o prazo está apertadíssimo, né? Como é que vai ser esse prazo? Tempo, a gente quer prazo, né? A prefeitura tinha que responder dia 5, hoje é dia 9. Aí é uma nova gestão. A gente tem que... Nós estamos conversando com eles, já marcamos reunião. Também tem um problema que a gente já tentou marcar reunião de novo, não conseguiu. A gente vai mandar essa semana de novo um outro ofício para eles, para tentar resolver esse problema. O prefeito não atende. O prefeito não atende e a gente está pressionando. Quantos cargos efetivamente vocês acham que a prefeitura deveria contratar de imediato mediante o concurso público, Luiz? Luiz, que não falou nada. Eu queria até falar que pra gente, né, o mais grave nisso é que, embora tenha o concurso em andamento, pra gente fica meio que assim, muito nítido que a prefeitura está aproveitando a situação da pandemia para não fazer a convocação. Por quê? Porque se tivesse uma aula presencial, né, ia ficar muito nítido o número de professores que estão faltando. Então, pra gente, o número mínimo é pelo menos 230 entre os cargos especialistas, entre os cargos de professor, né, que a gente chama, que são das disciplinas, e professores do primeiro segmento, né? Por quê? A gente sabe que está defasado, e o que está acontecendo? Por que não dá para a população perceber? Porque como as aulas estão sendo remotas, né? Então eles estão fazendo com que a gente está recebendo denúncias, as pessoas, claro, que têm medo de se identificar com razão, com medo de perseguição e tudo mais, mas a gente vem recebendo denúncias de que
para atender a todos os alunos, como é remoto, os professores não estão assumindo a responsabilidade de sua turma. Ele está respondendo a responsabilidade pelo primeiro ano, pelo segundo ano. Ou seja, se tiverem 2 turmas na escola de primeiro ano, se tiverem 3 turmas de primeiro ano na escola, o professor está sendo responsável por todos aqueles alunos. Então, com a pandemia, eles estão conseguindo mascarar essa deficiência. E os professores estão sendo sobrecarregados. Estão sendo sobrecarregados. E os alunos prejudicados, E né? Porque já é aproveita- difícil dar conta de 30, imagina de 90. Sim. Porque cada turma é uma média de 30. E ainda mais remoto, né? Porque o professor está tendo que fazer aquele atendimento individualizado, né? O que a gente tem. Professora, fala seu Boa nome de tarde, novo. professora Joyce. Então, as denúncias que nós temos recebido é que os professores estão até mesmo assim, ó, você vai assumir 2, 3 turmas daquele ano de escolaridade, mas você não vai precisar ter responsabilidade com essas turmas. Como assim? É meio, né? Como você é contraditório, como você é professor, você vai assumir uma turma e você não vai ter responsabilidade daquela turma. E tudo isso, eles falam, as direções de escola estão falando que é com ordem da Secretaria de Educação. Então a gente fica meio que sem entender o que está acontecendo. Mas vocês não acham que isso já caberia uma ação, mover o Ministério Público em relação a isso? Porque isso é totalmente contra a lei. Então, a gente já está pegando, a gente já tem um dossiê que a gente já está montando e a gente ainda está agregando coisas. O dossiê não está parado. Ele ainda está sendo, né? A gente vai colocando coisas. Ainda tem outras denúncias que a gente está recebendo em relação não só a isso, como outros assuntos, como os desvios também. E a gente está colocando tudo isso no dossiê. Assim, a gente até fala que é anônimo, os professores da rede não precisam se sentir intimidados, porque a gente sabe como que é nas escolas, então tudo isso a gente está mandando é anônimo, a gente está mandando para o Ministério Público para eles também estarem cientes dessa situação. Porque a ação Pelo judicial... jeito a conversa não está rolando mais, né? Não querem nem atender vocês mais. A gente conseguiu essa reunião por causa do ato, foi no dia, para cercear aquele ato ali, né, parar aquele ato, e a gente confiou na palavra, que dia 5 retornariam pra gente, mas isso não aconteceu. Então assim, a gente não parou. O que a gente está fazendo? A gente mandou para as mídias locais do município a informação, porque deu uma falsa imagem, aquela postagem do prefeito assinando o termo de posse, né, que resolveu o problema. Não resolveu. Aquela convocação foi da gestão anterior, né, e só deu posse a algo que já tinha sido convocado antes, por causa de E documentos. mesmo assim foram né? 3 ou 4 Sim. pessoas só. Então assim, uma população que não sabe, seus ouvintes que não sabem, fica bem claro. A gestão atual não realizou nenhuma convocação até agora. E o que nós não fazemos? A ação judicial é mais demorada, a gente sabe disso. Então a gente tentou agora envolver a Câmara Legislativa para fiscalizar o município em relação ao cumprimento do TAC. Aliás, vocês estiveram hoje lá na Comissão de Educação, né? Conversaram com qual vereador? João Pedro? Isso mesmo. E aí qual foi a resposta? Fomos muito bem recebidos, né? E ele pegou o dossiê conosco, as informações que nós tínhamos, a informação dos desvios de função, porque nós entendemos que o desvio de função ele é ilegal, né? Diferente do que a Secretaria de Educação entende. E falou que vai se debruçar sobre a leitura daquele documento e que hoje ainda daria uma resposta ao CEP e à Comissão dos Aprovados sobre os caminhos a seguir dentro da legalidade da Câmara, né, da Casa de Leis. E assim, eu acho produtivo isso, porque não somos oposição, não somos situação. Nossa bandeira é a educação. Então, nosso objetivo é Nosso que... movimento não é partidário. Não é partidário. É pela convocação, que a gente sabe que a carência é real e que preocupa muito se eles estiverem tentando demorar com o processo para esperar que as aulas voltem presenciais para fazer isso, porque a gente sabe que mesmo tendo um ensino remoto, há perdas na educação. Não é a mesma coisa do que se tiver numa sala de aula, Com certeza. não é? Então, esperar o retorno presencial para convocar, isso vai prejudicar ainda mais o processo pedagógico das crianças. Por quê? Porque eles ainda vão ter que ficar aguardando a chegada dos professores. Um processo de admissão dura no mínimo 1 mês. Ou seja, se as aulas retornarem presencialmente em julho, em agosto, eles ainda vão ficar até setembro, porque aí não vai ter como colocar um professor para atender 1 ou 2 turmas. Os alunos vão ter que voltar para casa.
Justamente por esse motivo que todas as outras prefeituras que a gente nem tem acompanhado, a Prefeitura de Volta Redonda fez convocação de professores no final do ano passado, a Prefeitura de Araruama, os municípios de São João, Belford Roxo, Caxias fazendo contrato justamente por essa situação, para organizar a situação, iniciar o ano letivo, até porque está tendo aula, o ano letivo já iniciou e mesmo assim... E prefeituras que têm concurso em andamento convocando para preparar, tanto para as aulas remotas, que apesar da dificuldade, mas estão acontecendo, né? Quanto para quando tu tiver o retorno presencial. Eu acho, Estela, assim, até com a permissão de vocês, assim, eu vou expressar um sentimento que é meu, assim, né? A gente já tem uma certa experiência em concurso, e acho que o que deixa mais a gente aflito, né? Tá pressionando porque quer a vaga, eu acho que não é isso. A gente entende que o município de Queimados tem 31 anos, a gente entende que os processos administrativos eles são difíceis, né? As gestões diferentes passam pelo município. E se o município se encontra hoje nessa situação, né, na educação, na saúde e na segurança nem tanto porque é de gestão mais estadual, mas na educação e na saúde, a gente entende que é um processo continuado. É desde que o município virou município. Se está hoje assim, é porque a coisa não vem sendo bem feita. A secretária Zilda está aí há 2 meses, mas o que a gente entende é que existe uma omissão, uma falta de ação. Porque a gente não pode ficar carente de informação quando existe lei de transparência. Por que a gente não sabe informação A, B, C ou D? Por que o professor que é concursado não pode saber quantos professores assumiram, quantos professores declinaram do concurso? Essa omissão, essa falta de transparência é que gerou todo esse movimento. Eu garanto para você, se a gente tivesse essas informações publicamente divulgadas, a gente não ia estar aqui. Não ia ter sentido, tá no site, você vai acompanhar, você é burro. Não, eu não sou burro. É porque você vai no site da Câmara, você não encontra uma lei. É porque você entra no site da Prefeitura, você não encontra uma lista de pagamento atualizada. Então isso tudo gerou essa insatisfação e o fato da gente estar aqui é porque a gente não tem transparência na informação. Não pode, eu vou até usar no meu comentário, não pode a secretária de Educação falar que não sabe a carência do município. Quando seria, eu acho que na minha visão, como um gestor que já fui, isso é o primeiro ato. Eu estou chegando numa casa agora. Quantos profissionais subordinados a mim eu tenho? Quantos profissionais eu preciso para fazer a casa funcionar? Se a gente bater hoje na Secretaria de Educação, a gente não sabe. Eles sabem. Nós aqui sabemos uma carência mínima. Tanto é que algumas falas aqui, falaram do antigo secretário, que o antigo secretário fez uma matéria com a folha dirigida, falou de 284. Foram convocados 64. Nós chegamos no número mínimo de 230. Bati certinho com aquilo que o antigo secretário falou. Houve uma transição? Será que essa transição foi adequada? Não sei. Eu acredito que não, mas... E é interessante também, assim, os jeitinhos que ficam dando, né? Porque esse jeitinho é muito perigoso. A gente fala de, o ensino é remoto, porque tem muitos comentários que falam, né? Gente, por que vocês querem convocação se não está tendo aula? Gente, vai ter aula. Mas presencial, remoto ou híbrido. E assim, o fato da aula ser remoto ou híbrido ou presencial, isso não elimina a carência continua ali. Aquele profissional é necessário, aquele profissional, aquele cargo criado, ele já foi orçado, ele está no município, o orçamento está ali, vai ser pago para pagar aquele profissional. Você tocou num assunto que eu estava aqui querendo falar mesmo, essa questão de verba, né, de orçamento. A gente sabe que a educação tem uma verba carimbada, eles não fariam concurso para esse número de candidatos se não tivesse como pagá-los. Então essa desculpa de que não chamei porque não tem verba, não corre. Exato, até para esclarecer aos ouvintes, é muito importante, porque a educação, ela tem uma verba própria, mesmo que, ainda que o município estivesse numa crise financeira, coisa que não está no momento, que não li nenhum decreto, nada desse tipo, ainda que estivesse numa crise financeira, né, e a margem com gasto pessoal chegasse a 95%, a lei de responsabilidade fiscal, no artigo 22, não me falha a memória, ela abre uma exceção para 3 áreas para convocar, para poder suprir a necessidade, em caso de falecimento, uma vacância, né? Que é da saúde, educação e segurança. Então, ainda que o município de Queimados estivesse com essa crise fiscal, ainda abriria uma exceção. Isso está no TAC. A promotoria fez um belo TAC, sabe? Esse TAC ele traz toda a explicação, respeitando a lei de responsabilidade fiscal e suas exceções. Então é isso. Então, olha, o município não tem uma calamidade financeira, ainda bem.
E os cargos estão criados, tem um orçamento para pagar esses funcionários, tem uma previsibilidade na gestão anterior, muito clara, né, quando ela deu essa entrevista na Folha Dirigida, só falta convocar. Então o que falta mais para poder deixar mais claro tudo isso, né? Essa é a pergunta que nós vamos fazer lá para a Secretaria Municipal de Educação, né, a professora Zilda, que assumiu agora recentemente, um pouco mais de 1 mês e meio, né? Já vai fazer 2 meses, né? Janeiro, Vai para o terceiro mês. terceiro mês, então já dá para ter uma resposta mais clara para a gente em relação a isso, né? Se foi feito o concurso, se havia previsão orçamentária para a realização do concurso, por que não fez a convocação até hoje? Os professores estão aqui nessa luta muito grande, junto com o CEP. Vocês querem falar mais alguma coisa? Eu agradeço muito a presença de vocês aqui e nós vamos divulgar e acompanhar essa luta de vocês bem de perto. Eu acho que está tendo Não um falou jogo. nada ainda! Eu acho que está tendo um jogo de empurra da Secretaria de Educação e a Secretaria de Administração. Pelo que a Zilda, aquelas coisas que a Zilda, tudo ela falava lá da administração, deu para perceber que está tendo um jogo de empurra deles dois. Entendeu? E é isso que eles têm que se resolver logo, que a gente A sua quer os luta é maior professores. ainda, né, companheira? Porque você trabalha você é merendeira, não é isso? Merendeira de CIEP. E aí a desculpa não está tendo merenda, né? Não está tendo aula, para que eu vou contratar merendeira? Não, mas no caso, merendeira, eu sou do Estado. Aham. Eu sou do Estado. não Eles tenho são nada a ver com- representantes do CEP, são que é o sindicato dos representantes do CEP, professores, e Então, que estão nos apoiando. Estamos apoiando os professores, nós queremos que o Glauco convoque esses professores, sim. Estela, aproveitando... Mandamos 2 ofícios para ele, ele não mandou resposta, né? Nunca tivemos esse problema com Vilela, entendeu? Poxa, Glauco é um educador, ele não pode tratar as pessoas assim, né? Eu não aceito isso não, entendeu? A gente quer que ele convoque, que ele coloque os professores para trabalhar, entendeu? Não estamos pedindo favor nenhum, é obrigação dele fazer isso, né? E o CEP não está aceitando isso. É isso. Uma repescagem assim rapidinho, uma coisa que a gente já conversou aqui. Eu não sei dizer para você legalmente quais são os prazos legais, os trâmites de documentos na prefeitura, né? Mas nós soubemos que houve foi até a própria secretária que passou para a gente, tem um protocolo que foi gerado da CEMED para a CEMAD no dia 20 de janeiro desse ano. E até hoje não houve uma resposta da CEMAD com relação à convocação, não vou dizer nem a nossa convocação, mas a convocação de administração. Ou seja, um protocolo já vai para 60 dias, né? Vai completar 60 dias no dia 20 de março do processo. E a gente não sabe qual é o trâmite legal interno de uma secretaria para outra. Quanto tempo uma secretaria tem que demorar para poder responder um processo interno? A gente não sabe. Será que é a falta de transparência? Até foi falado inicialmente que seria no dia 5 pra gente, né? Que teria um parecer e nenhum parecer a gente teve. Ficamos todos aguardando até o dia 5 e nada. Nós focamos no professor concursado, que aí é o que é a vaga deles. Pode ter alguém desviado na vaga deles, mas aquela vaga existe. Tá a vaga, então a gente quer que preencha, cumpra-se a lei. O professor, todos os órgãos públicos têm essa mesma lei. Tem vaga, tem que ter concurso público, tem que botar São concursado. cargos criados por lei, esses cargos não podem ser providos de outra maneira. Não pode ser, ou pegar um professor de primeiro segmento, por exemplo, colocar em educação física, colocar em orientação pedagógica. Isso é desvio de função. E está acontecendo. Está acontecendo isso, muito sério isso. E essas leis nós conseguimos no próprio site da Câmara, Sim. desde a fundação do município até hoje. A lei lá criou, salvo engano, 52 cargos de professor de educação física desde 1990. Hoje, na última folha de pagamento que está no site, que é de novembro, tem 35 professores, ou seja, 52 menos 35, a gente tem aí 14 professores faltando no município, só de educação física. E isso tudo como é que a gente levantou? As leis que estão no site da Câmara, não foi nada no achismo. Então, se a Câmara disponibilizou a lei, e não revogou essa lei, né, descredenciando os professores, a gente entende que as leis estão vigentes. E a tendência, na verdade, não é revogar a lei, é criar mais cargos. A tendência é essa, porque quando a gente fala de carência mínima, é a carência legal. A gente pegou os cargos criados, subtraiu pela folha de pagamento e tem ali o saldo, cargos já, 230. Então a gente imagina que a carência seja muito maior que isso. Claro que precisar criar cargos, olhar o orçamento do município, né? Mas é uma outra discussão, mas que deve surgir, ainda na validade desse concurso, né? Então, por parte, cargos vagos, 230. O que a gente tem escutado é até que tem colocado pessoas de outros, por exemplo, professores de salas de recurso, OPOE
para entrar em sala de aula, para Sim. poder mascarar a carência que Sim. tem de professores. Porque todos esses cargos, ele é feito como? Você tem a Constituição Federal que regula, o MEC regula isso. Então, a prefeitura não tem como inventar a roda, porque é a Constituição Federal. Isso vai de cima a baixo, não tem E o o Estado levantamento- segue, as prefeituras seguem, o governo federal segue, não tem como sair fora. Ele tem que criar os cargos, porque a demanda de aluno na rede, Aumentando. seguindo a demanda de aluno, seguindo a quantidade de professor que tem que ter. Isso é lei, isso não tem Deve como aumentar inventar. essa Essa demanda, pandemia, Com a né? pandemia. A última vez estava em mais de 16 mil, né, alunos Sim, na rede e tinha, municipal. no antigo governo, nós soubemos que tinha uma lista de espera de alunos. Nem todas as crianças do município tinham Eu direito tenho um familiar no constitucional. município que não conseguiu vaga. Ou seja, está desrespeitando a Constituição Federal, que a educação é para todos. Se tem uma lista de espera de educação no município, imagina agora, um ano depois de O pandemia. próprio subsecretário, ele falou na audiência com o Ministério Público que existia uma previsão de aumento de matrículas de 30% na rede municipal. Uma previsão de 30% de aumento de matrícula. Veja, se aumenta os alunos, obviamente, tem que aumentar a quantidade de professores, né? Então, assim, a gente fica muito preocupado com como foi feito esse levantamento da CEMED, porque a CEMED falou que a carência que eles acharam era 115. Mas como foi feito? Fui indo de escola em escola perguntando a carência. Não me parece algo muito legal, né, para ser feito. Até porque Técnico, mascara os desvios de função. Exato. Como eu disse, o CEP, nós temos uma defesa intransigente da educação pública, da escola pública. Educação se faz com professor na sala de aula, com funcionário, com todos os profissionais da educação. Por isso que a gente está pressionando a prefeitura, a gente está... os professores estão fazendo ato, nós estamos indo juntos, estamos acompanhando, estamos pressionando. Fomos para a Câmara, já estamos pressionando o governo. Por quê? Porque a ideia é a educação tem que continuar sempre, e nós temos que botar esse pessoal para dentro, porque não é a favor da prefeitura. Eles passaram no concurso, a lei determina que seja feito o concurso, a lei determina que as pessoas sejam possadas. Então não tem o que fazer, eles têm que botar para dentro. E o CEP está nessa luta junto com os profissionais de educação, quando sempre tivemos. São 30 anos do CEP defendendo a educação pública no Rio de Janeiro. E vamos continuar defendendo por mais 30 anos se for preciso, mas vai rolar. Aprovado na rua, prefeita, a culpa é sua. Convoca, Dalco. Bom, esse foi o nosso papo de educação hoje aqui no Minha Baixada, conversando aí com os professores concursados no último concurso de 2019, mas que tem a previsão aí até 2022. No entanto, até agora esses professores não foram convocados. A carência mínima é de 230 professores na nossa rede municipal de educação da cidade de Queimados, e a gente aguarda o posicionamento. Aguarda não, nós vamos atrás de um posicionamento da Prefeitura Municipal de Queimados.